Amém. Queridos, nós lemos os 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis, mas eu quero me prender, e quero que os irmãos me permitam me prender só na parte D do versículo 2. De ti farei uma nação, uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Ponto. Sê tu uma bênção. Somente isso aqui. Sê tu uma bênção. Irmãos, quando eu lembro o que Deus fez por nós, quando Ele fez o mundo, nós não estávamos lá. Ele fez todo o universo, começou a fazer obra maravilhosa dele, e nós não estávamos lá. E Ele, olhando, só tinha água, tudo trevas, e a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, nós não podíamos estar lá. E Deus foi trabalhando, Ele disse, haja luz, nós não podíamos estar lá ainda. E Deus foi trabalhando o clima, Deus foi trabalhando o ambiente, Deus foi fazendo o enxoval. Eu gosto muito de dizer essa palavra. Deus foi fazendo o enxoval, preparando os filhos dele, para que quando o enxoval estivesse pronto e no momento certo ele pudesse colocar os filhos de forma agradável, que ele colocasse a obra-prima da criação dele no ambiente propício a que essa obra-prima da criação dele fosse uma bênção uns para os outros. A mensagem que nós denominamos é: você tem sido uma bênção? Você tem sido uma bênção? Queridos, e Deus propiciou tudo isso. E quando Ele colocou o primeiro casal lá, o primeiro casal falhou. Gente, eles não foram uma bênção para nós. A bênção nós recebemos por causa do Senhor. Mas eles não foram uma bênção. Olhar direitinho, eles não foram uma bênção. É por isso que eu pergunto, você tem sido uma bênção? É uma pergunta introspectiva, a gente tem que pensar. E você não é uma bênção? É difícil ser uma bênção, irmãos. O que é bênção? Bênção é uma dádiva de Deus ao homem. Se Deus dá uma dádiva a nós, Deus presenteia a gente, então Ele quer que nós sejamos abençoantes, porque Ele disse, sê tu uma bênção. Por que Ele falou isso com Abraão? Porque Abraão foi o pai da fé. Ele sabia que Abraão ia ser o pai da fé, ele ia ser Abraão. Então ele falou, ele não falou isso com Adão. Adão, ele deu uma ordem, olha, você vai comer tudo isso aqui, menos aquilo ali. Mas para Abraão, ele já foi diferente. Sê tu uma bênção, isso é uma ordem, irmão. É uma imposição. E Deus não diz assim, vê se tu faz isso. Deus não fala isso. Deus diz assim, faça isso, não é verdade? É uma ordem, sê tu uma bênção, isso é imperativo. Sê tu uma bênção. O que é abençoar? Abençoar é quando uma pessoa busca de Deus, busca do alto, algo que alguém aqui na terra está precisando. Então, trazer o benefício espiritual, que é do alto, para o físico, aqui embaixo, na terra. Então, nós temos que ser esse instrumento. E uma prova disso foi que quando Deus disse que era para abençoar, Ele chamou o sacerdote, e eu uso muito nos aniversários, Números capítulo 6, versículo 24, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, tudo provém de onde? Do alto. E quando nós proferimos a bênção, é com esse projeto, com esse propósito, que do alto, a pessoa que está recebendo a bênção, seja revestida de poder. E nisso, há
Quando nós abençoamos alguém, queridos, nós não percebemos, mas há uma blindagem, interessante isso, há uma blindagem dos altos céus sobre essa pessoa. Essa pessoa passa a ser revestida de poder, um poder sobrenatural que ele não sabe, ele está envolvido. Eu digo isso porque um homem, eu já contei aqui, um homem que ele morava, nasceu em Alagoinhas, e ele fez um concurso da Polícia Federal, foi morar em Joinville, Santa Catarina, não queria saber de Deus, a mãe dele crente fervorosa, e ele um dia estava num restaurante com uma mulher, e a mãe, meio-dia e meia, a mãe em casa lavando roupa, e quando ela teve uma visão, uma mulher de Deus, ela teve uma visão, ela afastou assim, e se jogou no chão, e começou a orar, não Senhor, meu filho não Senhor, meu filho não Senhor, e orando, clamando a Deus, e há muito tempo isso, naquele tempo não tinha celular, a pessoa para ligar para outro era demorado, uma semana depois, ele ligou para a mãe, quando a mãe atendeu o telefone, ela disse, o que foi que houve naquele dia, tal dia assim, assim, tal hora, aí ele disse, o que minha mãe, naquele dia, tal hora, assim, assim, ela repetiu, a senhora está enganada, naquele dia, tal hora, aí ele disse, quem lhe contou? Ela disse, Deus. Como? Deus me revelou, mostrou para mim. Foi o que houve? Aí ele disse, olha, eu estava sentado no restaurante, eu ia almoçar com uma mulher casada, e chegou um homem para me matar. Um homem pegou uma jaqueta, abriu a jaqueta, pegou a arma, botou na cara dele para atirar. Quando ele foi atirar, a mãe teve essa visão, ela se prostrou, orou a Deus, aí o homem olhou assim, disse, aí guardou a arma e foi embora. Deus fez um transplante naquele homem imediatamente ali, aí não é isso não, e ele foi embora. É por isso que eu digo que quando nós abençoamos, nós estamos sem querer, mas oriundo dos céus, nós estamos blindando uma pessoa. Eu pergunto a você, você tem sido uma bênção? Você tem sido uma bênção? Amém? Agora, o que eu faço para ser abençoado? Pensando bem, o que é que você faz para ser abençoado? O que é que nós fazemos para sermos abençoados? Pensando direitinho, nós temos algumas ferramentas. Deus nos dá ferramentas para isso, para nós sermos abençoados. E a primeira ferramenta é intimidade com Deus. Se nós queremos ser abençoados, primeiro, para termos intimidade com Deus, é porque nós somos chamados por Deus, com esse propósito de sermos uma bênção. Amém? E você está sendo uma bênção? Você tem sido uma bênção? Deus te chamou? Se Deus te chamou, você tem que ser uma bênção, independente de você queira ou não, você tem que ser uma bênção, é forçado você ser uma bênção. Por que você tem que ser uma bênção? Porque Deus colocou você, Deus predestinou você, Deus chamou você, e tem colocado você bênção sem medida na sua vida, para que você seja uma bênção, para que você seja um canal de bênção, e Ele não abre mão disso. Ele faz, mesmo que sem você querer ser uma bênção, Ele vai fazer você ser uma bênção. Lembra de Jonas? Deus sendo uma bênção para Jonas. Aí Jonas disse, eu não vou fazer não vai não? Tá bom, você vai sofrer as consequências, mas você vai ser uma bênção, você vai ser mesmo sem querer, é isso. E não é melhor a gente fazer de bom grado? Não é melhor a gente fazer com satisfação, com alegria, com regozijo? É isso, Deus quer de nós é isso, alegria. Então, se Deus quer de nós alegria, para nós sermos uma bênção, nós temos que estar alegre na presença do Senhor, nós temos que ter intimidade com Deus, e essa intimidade tem que ser com alegria, irmãos.
Tem que ser com alegria, com prazer, com regozijo. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos vencedores. Antes tem o seu. O que é prazer? É alegria, contentamento, é satisfação. Então Deus quer que você tenha isso. Isso no sentido de, é grande coisa quando eu falei isso, mas é isso, é prazer, satisfação, alegria de estar com Ele. Então tem intimidade com Deus. E para a gente ter intimidade com Deus, a gente tem de duas formas. É orando e lendo a palavra. Lendo a palavra e orando. E a gente não pode abrir mão disso. É Deus falando conosco através da palavra dele e nós falando com Deus através da oração. Então, olha, essa dicotomia, essas duas coisas não pode estar separado uma da outra. É como uma linha de trem. Se tirar um lado da linha, o trem descarrilha. E nós não podemos descarrilhar. Nós não podemos descarrilhar. Nós não podemos ser aquele inseto que fica acendendo e apagando, como é o nome dele? Só que, gente, nós não podemos ser como um vagalume não, sabe por quê? Porque o vagalume só brilha de noite. O vagalume só brilha de noite. Então nós não podemos ser igual a vagalume. Nós não podemos ser vagalume. Nós temos que ser luz. Foi isso que Deus nos chamou. E para sermos luz, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que estar recebendo as orientações de Deus. Nós estamos recebendo a bênção de Deus, a luz de Deus para nossas vidas. Nós temos que estar em sintonia com Deus. Vocês já pegaram um radinho para sintonizar? Aí quando vai sintonizar, não está pegando nada. Aí você vai sintonizar e aí bota. Aí começa. Onde já está começando a sintonizar. Aí você vai chegando para o ponto e às vezes está embaçado, ainda você pá, quando a voz sai nítida, aí você pá, agora você para ouvir e ouve com. Tá? É assim que nós precisamos estar com Deus, em sintonia com Deus. Você está em sintonia com Deus? Amém? Então, queridos, nós temos que estar orando constantemente. Mas, meu irmão, eu não posso, no trabalho, estar orando constantemente, porque eu tenho minhas atribuições. Em casa eu não posso estar orando constantemente, porque eu tenho os afazeres. E assim por diante a gente começa a arranjar desculpa. Irmãos, nós temos que viver em espírito de oração. Espírito de oração. Porque lembra que nós somos blindados por Deus? Somos blindados. Somos blindados. Você é blindado. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E ele intercede por você. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você. E Deus efetua em vós tanto querer como efetuar. E ele fez você para ser uma bênção. Então você não pode se desvencilhar disso. Não tem como você fugir. E quando você foge desse propósito, você fica triste. Você fica triste, você vai lá para baixo. Pensa nas coisas do alto. Você está trabalhando? Estou fazendo isso aqui, está errado. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu tenho que fazer para Deus. Você está em espírito de oração. Você está sendo uma bênção. No seu trabalho você está sendo uma bênção. E nós temos que ser uma bênção em todos os lugares. Se nós não estamos sendo uma bênção, nós temos que fazer. Olha, peraí, vamos dar uma paradinha e vamos mudar que eu não estou sendo uma bênção. Eu não estou sendo uma bênção. Lembre-se que você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser uma bênção. Se você foi chamado para ser uma bênção, você não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão. Estou repetindo isso porque nós precisamos ser uma bênção. Você lê a palavra, tudo bem. Você ora, muito bem. O que é que eu posso fazer agora? Ler a palavra, oração. O que é que eu posso fazer mais para ser uma bênção? Fechar as brechas. Fechar as brechas. Que brechas? Às vezes nós damos espaço para Satanás
através de um pensamento, através de uma palavra, até de uma piadinha que a gente faz, ou então que alguém faz para nós. E às vezes a pessoa faz aquela piada que não tem serventia nenhuma, não tem valor nenhum, usa o nome de Deus e você ainda dá aquela risadinha. Não dê risada. Não dê risada. No momento que alguém brincar com o nome de Deus, caia fora. Não brinque com Deus, não se zomba. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Esses dias eu vi uma humorista americana. Eu vi um vídeo de uma humorista americana, não sei quem viu aí. E ela falando, dizendo que tinha uma intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus maior do que todo mundo. Maior do que todo mundo. Eu tenho intimidade com Deus e ela é totalmente adversa. Aí ela começou e pá! Na mesma hora a mulher caiu e quase morre, dizendo que tinha intimidade com Deus sem ter. É por isso, irmãos, nós temos que ter intimidade com Deus e viver para isso, mesmo diante de toda dificuldade, irmãos. Mesmo diante de toda dificuldade, não abra mão dessa intimidade com Deus. Tá bom, agora, o que é que eu posso fazer para ser uma bênção, né? Agora, como é que eu posso ser uma bênção? Como é que eu posso ser uma bênção? Eu posso ser uma bênção acolhendo. Acolhendo. Eu tenho que acolher. Eu lembro de um homem que estava, de uma mulher que estava sentada assim num canto. Ele foi passando e ele viu a mulher sentada, ele pegou e foi até a mulher sentada lá e olhando para um canto lá. Ele sentiu que aquela mulher, eu achei interessante isso, que ele achou que aquela mulher estava desprovida, estava tendo necessidade. Ele foi até essa mulher e perguntou, eu estou falando com minhas palavras, né? Que ele falou. Ele, filha, o que é que você tem? Ela olhou assim, pelo olhar que ela deu, ele notou que ela estava decepcionada. Ele disse, começou, olha, seu marido pode decepcionar, seu esposo, ou melhor, seus filhos podem decepcionar, sua mãe, seu irmão, sua tia, seu primo, aí entrou na área espiritual, seu pastor, o padre, o irmão da igreja, quando ela falou assim, quando ele falou pastor, ela disse, é isso mesmo. Aí ele perguntou, Jesus lhe decepcionou? Não. Todo mundo pode lhe decepcionar, mas Jesus não lhe decepciona. Então, acolha pessoas. Ele falou de Jesus para aquela pessoa, ela já tinha Jesus, mas acontece naquele momento ela estava olhando para os problemas. Então nós precisamos acolher pessoas, irmãos. Nós precisamos ajudar pessoas. Eu não sei qual o problema de fulano, mas se eu visitar fulano, eu vou entender um pouquinho o problema dele. Nós temos que acolher pessoas e dessa forma a gente pode ajudar pessoas, beneficiar pessoas. Deus abre portas para você, para que você seja abençoante. Deus abençoa você, é o segundo ponto, para que você seja abençoante. Deus exige de você que você seja uma bênção. Você tem sido uma bênção? Irmãos, nós precisamos ser uma bênção. Como nós devemos, terceiro, como nós precisamos estar alegre diante de Deus, com aquilo que Deus nos propicia, nós temos que fazer com que as pessoas que estejam diante de nós também se alegrem em Deus. Se alegre em Deus. Então, leve alegria para pessoas. Leve alegria para pessoas. Faça com que a pessoa seja alegre, também tenha a mesma satisfação que Deus proporcionou para que você tivesse. Que ele também tenha contentamento.
que ele tenha regozijo. Agora, como é que essa pessoa pode ter regozijo, satisfação, alegria no Senhor? Se você testemunhar, que esse é o quarto ponto. Se você testemunhar daquilo que Deus fez no teu coração, na tua vida, na tua alma, na vida de outras pessoas também, aí você sim, você pode fazer com que essa pessoa realmente se regozije. E essa pessoa regozijada possa também buscar a Deus. Você sendo um instrumento, se testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida, no seu coração, aí sim, essa pessoa vai começar a pensar diferente. Então você tem que ser esse canal. Você não pode abrir mão disso. Seja uma bênção. Você tem sido uma bênção? Você tem que lembrar que Deus, Ele é, conforme o que a gente lê lá no primeiro capítulo de Gênesis, Deus, Ele é bondoso, Ele é piedoso, Ele é caridoso, gracioso, generoso, misericordioso, majestoso, Ele é glorioso, Ele também é esplendoroso. Deus é isso. Quando a gente olha, isso aqui eu estou falando para a gente tentar mostrar quem é Deus, que a gente não tem condição. É uma forma de expressar o que Deus faz por nós, então a gente tem uma ideia de quem Deus é. Deus é isso e muito, eu ia falar tudo isso, mas não é tudo isso. Isso e muito mais. Então a gente tem que entender que Deus é grande, irmãos. E só Ele é que proporciona para nós, propicia para nós o ser uma bênção. Você tem sido uma bênção? Você tem sido uma bênção? Ser uma bênção é uma bênção, viu? Ser uma bênção é uma bênção. É uma bênção. Ser uma bênção é uma bênção. Você tem sido uma bênção? Oh, Deus, nos ajuda, Deus, a sermos uma bênção. Sabe quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra? Quantas pessoas está diante de você para que você seja um instrumento para tirar essa pessoa da opressão do inimigo? Você, usando seus lábios, usando aquilo que está no seu coração, você vai ser uma bênção. Por que eu falei que aquilo está no seu coração? Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você se enche de Deus através da palavra, da leitura da palavra, se você se enche de Deus através da oração, se você se enche de Deus através da meditação, quando você vai falar com a pessoa, outra coisa é ouvir músicas, tá? Ouvir músicas que falem de Deus, da glória de Deus, não é música que diz que é gospel, mas faz com que a pessoa se afaste de Deus, né? Então, se você está lendo a palavra, se você está orando a Deus, você está meditando, ouvindo músicas, quando você for falar com uma pessoa, você vai falar sobre o quê? Se seu coração está cheio de Deus, se seu coração está cheio das bênçãos que Deus tem proporcionado assim para você, envolvendo você com bênção, você vai falar o quê? Você vai falar de Deus graciosamente, Deus vai usar você e você vai ser uma bênção. E ser uma bênção é uma bênção. Você tem sido uma bênção? Olha, irmãos, Deus, eu mostrei uma coisa que Deus fez lá no princípio. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que Deus fez há 2000 anos atrás,
não sei se vocês sabem, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas fosse salvo por ele. Então, uma bênção que Deus deu para nós. E se Deus deu essa bênção para nós, nós temos que ser uma bênção. Irmãos, não esqueça disso. Lembre-se que Deus faz sempre o melhor para nós. Ele quer sempre o melhor para nós. Ele não abre mão, ele move os céus, move a terra para abençoar a nós. Ele faz de tudo para proporcionar a nós o melhor, o melhor. Ele deu o melhor dele. Ele não vai dar as outras coisas, como a Bíblia mesmo fala. Então, nós temos que ser uma bênção. Não tem jeito. Nós temos que ser uma bênção apropriadamente. Nós temos que nos apropriar disso todo dia, todo instante, a toda hora. E não deixar de ser uma bênção. Pode até ser repetitivo ser uma bênção, mas eu falar uma bênção, mas você tem sido uma bênção? Esse é o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que nós sejamos uma bênção. Que nós tenhamos alegria em ser uma bênção. Que nós não abramos mão de ser uma bênção. Que nós falemos com pessoas para que as pessoas também, oriundas de Deus, trabalhadas por Deus, possam ser também uma bênção. E já imaginou o mundo de abençoados? O mundo de abençoados? O mundo de abençoados é um abençoando o outro. Ô meu irmão, que Deus te abençoe. Alguém falou comigo, Deus te abençoe. Aí eu não falei nada. Eu disse, tchau. Aí perguntaram, por que não falou amém? Eu disse, eu não sei a quem a pessoa serve. Mas não existe somente um Deus? Eu disse, existe um Deus Todo-Poderoso. Esse eu sei que existe. Mas, e as pessoas servem? Essa pessoa que falou, serve ao Deus Todo-Poderoso? Se ele serve no candomblé, qual é o Deus dele? Se ele serve no espiritismo, qual é o Deus dele? Se ele serve no catolicismo, qual é o Deus dele? Ele vai abençoar com o Deus dele. Se nós nos enchemos com a palavra de Deus, nós oramos a Deus, qual é o nosso Deus? É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que nos criou. E esse que os homens fazem, e por aí. Nós lemos em Isaías que os homens fazem imagem e ainda com prego fincam num lugar para que essa imagem não caia. E tem gente ainda que vai atrás dessas imagens. E dessa imagem que eles fazem de um tronco, eles pegam a parte que ele trabalhou, ficou bonito, pintou, bota no andor e sai carregando. A outra parte que sobrou da árvore, ele pode pegar ali, eu vou fazer um churrasco com esse aqui que não presta mais, eu vou fazer um churrasco. Quer dizer, uma parte serve para fazer um Deus, e outra parte serve para fazer um churrasco. Foi por isso que Elias fez aquele desafio. E colocou, então já que Baal é Deus, coloca Baal aí. E aqui eu vou fazer um altar. Um altar que ele não via nada, ninguém via nada, fizeram um altar. Aí os profetas de Baal, 400 profetas de Baal. 400, não é isso? Amém? 400 pessoas clamando, Baal, joga duro aqui, Baal, pega esse sacrifício, queima. Nada. Olha, de manhã, meio-dia e nada. Olha, Elias, olha aí, pode ser que ele esteja dormindo. E
O Deus está lá. Já no de cá não tinha nada. Ele disse, agora, bom, já que ele não atendeu, aí ele começou a orar. Como é que ele começou a orar? Ele falou: desça fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Foi o que aconteceu? Por que desceu fogo do céu? Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele era uma bênção. Então, quando nós somos uma bênção, aquilo que nós pedimos a Deus, Deus abençoa. Aquilo que a gente pede em nome de Jesus, Deus abençoa. Mesmo que você esteja passando uma dificuldade tremenda, cada um passa de uma forma ou de outra. Pode ser no relacionamento, pode ser no financeiro, na saúde, pode ser em casamento, pode ser em trabalho, pode ser de qualquer forma. Todos nós passamos de um jeito ou do outro. Nós temos que ser uma bênção para amenizar os problemas. E o próprio Jesus, ele disse assim: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou tirar seu problema. Ele não falou isso? Não, ele disse: eu vos aliviarei. E nós estamos aqui para aliviar as cargas uns dos outros. Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Nós estamos aqui para sermos uma bênção. Você tem sido uma bênção? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude para que nós sejamos uma bênção. Não abra mão de ser uma bênção. Sabe por quê? Ser uma bênção é uma bênção. Amém. Hino 221.